A vida é feita de encontros, apesar de tantos desencontros nela. Vinícius de Moraes, de uma forma muito inspirada, compõe esse verso. A vida é feita de encontros, apesar de tantos desencontros nela. O que subentende é que ele está propondo que muitos dos nossos desencontros são, na verdade, encontros, que o plano, o propósito da nossa existência culminou para que nós realmente vivêssemos tais encontros. Quando eu percebo esse verso, quando eu olho para o que Vinícius disse, eu sou transportado automaticamente no campo da minha meditação pessoal, da minha aplicação pessoal acerca desse verso. A vida é feita de encontros, apesar de tantos desencontros nela. Eu sou transportado, a meditar, eu sou conduzido a meditar na graça, em um favor que nós não merecíamos, em coisas ruins que acabam proporcionando boas coisas, boas experiências pontuais e positivas no campo da nossa fé e da nossa comunhão com Deus. E pensar na graça de Deus, é impossível não pensar em um homem que, na minha aplicação pessoal, é talvez o homem mais importante da nossa fé, o apóstolo Paulo. Pensar em um homem que foi em tantos lugares e que viveu tantas coisas, que foi ao terceiro céu e que recebeu grandes revelações. E por receber grandes revelações, eu fico imaginando como é que estava o estado, eu quero conjecturar e supor, como é que Paulo estava quando ele escreve a carta de 2 Coríntios. No capítulo 12, no versículo 7, ele diz: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu entendo que os desencontros mencionados por Vinícius de Moraes, eles têm uma ligação muito profunda com a compreensão da graça de Deus. Quantos desencontros você viveu que proporcionaram, na verdade, encontros relevantes na sua existência, na sua vida, como indivíduo, como ser humano, na formação da sua fé? Aprender com os desencontros, olhar para os desencontros e entender que eles são ferramentas para compor, uma canção mais agradável, uma canção que tenha mais a ver com aquilo que nós sonhamos e almejamos. Muitos desencontros que nós vivemos são, na verdade, os encontros que precisavam acontecer, e isso só é possível pela compreensão da graça de Deus. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus que nos fez um favor que nós não merecíamos. Deus atende e nos perdoa de uma dívida que nós seríamos incapazes de pagar. E é isso que Paulo está falando. O mesmo Paulo que diz que, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia a dia. Você não vai conseguir enxergar Deus como um pai se você não conseguir enxergar o favor que Ele fez. O favor que Ele fez por meio da graça. A graça é a habilidade que Deus tem de fazer tudo novo de novo. A graça é a habilidade que Deus tem de extrair dos nossos desencontros o ensino perfeito para que nós realmente possamos nos encontrar. As pessoas, elas viajam o mundo de diversas formas. Os seres humanos hoje em dia, eles viajam de barco, de trem, de avião, de bicicleta e de tantas outras formas e meios de transporte. Mas elas se perdem por não fazerem uma viagem de 44 centímetros. 44 centímetros é a distância exata que separa a sua mente do seu coração. Viajar para dentro de si e encontrar nos desencontros
as possibilidades que Deus está nos oferecendo para aprender com a vida, para extrair da vida. Paulo era esbofeteado por um mensageiro de Satanás. E, sabe, clamando a Deus para que o livrasse daquele desencontro, Deus disse a ele: a minha graça te basta. Ou seja, os seus desencontros é a maneira mais pontual de você se encontrar. Então que você compreenda a profundidade, a grandeza dessa graça, desse favor de Deus, dessa habilidade que Deus tem de fazer tudo novo de novo. O que nos leva longe na nossa carreira profissional, ministerial, na nossa trajetória familiar, não são os nossos atributos, as nossas virtudes, as nossas qualidades, mas são as nossas fraquezas. Por meio da revelação em forma de poesia que Vinícius de Moraes teve, eu entendo que o que te leva longe são as suas fraquezas. Quanto mais fraco você se coloca diante de Deus, mais aperfeiçoado você será por Ele. Se você perceber que os seus desencontros são, na verdade, encontros, você vai entender que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, e isso é graça. É ser chamado para um propósito, para um fim. Os 2 dias mais importantes da vida de alguém é o dia que você nasce e o dia que você descobre por quê. Que você se encontre nos seus desencontros e que você obtenha, por meio deles, uma compreensão muito mais profunda, como Paulo teve, da graça de Deus, do favor de Deus. Entendendo que quem confessa fraqueza não confessa fracasso. Se debruce na graça, viva na graça, seja inundado por essa graça de Deus que excede a nossa compreensão humana. Deus nos ama de forma incondicional e a compreensão, a ótica para se enxergar esse amor é o favor que Ele nos fez, o Deus da graça. Por isso, a vida é feita de encontros, apesar de tantos desencontros nela. Que Deus te abençoe.